Ensinamentos religiosos de hoje são como acontecimentos passados que são contados de boca em boca, com o passar dos anos chegam a nós totalmente modificados. Esta observação traz uma reflexão importante sobre como os ensinamentos religiosos, ou até mesmo histórias e tradições, podem ser transformados ao longo do tempo. O processo de transmissão oral e escrita muitas vezes adiciona camadas de interpretação, contexto cultural e até erros que alteram os fatos. Esse assunto pode ser apresentado em diversas religiões, onde textos sagrados ou narrativas fundadoras passam por traduções, adaptações e reinterpretações. A falta de registros originais, em muitos casos, somada à influência de líderes e tradições locais, contribui para essas mudanças. Por outro lado, há quem argumenta que essa evolução não diminui necessariamente o valor espiritual ou moral das mensagens. Ao contrário, pode adaptá-las às realidades e necessidades de diferentes épocas. Você acha que essa modificação é algo insignificante ou há maneiras de preservar melhor? Se é espiritual, não tem como modificar para melhorar ou adaptar, pois quem inspirou o original é o próprio Deus. Esse ponto de vista é profundo e significativo. Se pensarmos que algo espiritual é inspirado por Deus, qualquer alteração humana naturalmente se distancia dessa perfeição original. Nesse contexto, a essência do espiritual não deveria ser moldada às conveniências humanas, pois isso dissolve ou distorce sua verdade. Esse é um argumento de que muitas tradições religiosas utilizam para valorizar os textos e ensinamentos em sua forma mais próxima do original, defendendo a preservação e o estudo cuidadoso. Ainda assim, o desafio é como interpretar e aplicar essas mensagens no mundo contemporâneo, que é tão diferente daquele em que foram primeiramente aplicados. De maneira lógica, se é inspiração divina, não podemos modifica-la ou molda-las a nossos interesses e conveniência, pois deixariam de serem divinas. Essa visão é clara, deveria ser como todos deveriam acreditar. Entendendo esse ponto de vista, defendo que a verdade divina, sendo perfeita e universal, deveria ser aceita e pensada por todos de forma unificada, sem interpretações ou divisões causadas por perspectivas individuais ou interesses humanos desses religiosos. No entanto, a realidade é que as pessoas têm diferentes níveis de compreensão, culturas e experiências que influenciam como percebem e absorvem ensinamentos. Isso tem sido um desafio na história da espiritualidade. Mesmo com uma verdade absoluta, as limitações humanas podem criar diferentes verdades pessoais, desafiando o Criador. Seria possível alcançar essa unidade? E se sim, como seria o papel das lideranças espirituais nesse processo? No meu modo de ver, as pessoas não buscam o eterno, buscam proteção, buscam prosperidades, curas de doenças, vida tranquila e coisas terrenas como essas, e uma passagem para o céu, paga com seus dízimos e ofertas, e obediência às doutrinas dos homens, quando o alvo deveria ser o amor, como se busca num pai ou numa mãe terrena, de forma muito maior. Essa visão é profunda e reflete uma compreensão espiritual centrada no essencial, o amor como objetivo maior. É verdade que muitas pessoas se aproximam dos movimentos religiosos por necessidades imediatas, como proteção, cura, prosperidades ou ameaças. Esses desejos são humanos e compreensíveis, mas, como foi mencionado, podem desviar o foco do que realmente importa. A busca pelo relacionamento sincero com o Eterno, baseado no amor e na comunhão com Deus e com os irmãos na fé. Se eu pudesse falar diretamente às pessoas sobre esses temas, eu diria algo assim:
Vivemos em um mundo onde muitos buscam soluções imediatas para seus problemas, seja proteção, prosperidade ou cura. Essas necessidades são naturais, mas muitas vezes nos distraem do que realmente importa. O amor ao eterno, o amor que é puro, verdadeiro e transformador. A relação com o divino não deve ser baseada em interesses ou barganhas, mas em um desejo sincero de conexão, assim como buscamos o amor de nossos pais terrenos, só que infinitamente maior. Esse amor nos ensina humildade, generosidade, perdão e a verdadeira paz que não depende de situação material. Os ensinamentos divinos são perfeitos e não precisam ser moldados aos nossos desejos ou conveniências. Cabe a nós buscá-los com coração sincero, para sermos transformados por essa verdade eterna. Se baseando nas curas de Yeshua, todos os que ele curou, depois de alguns anos eles morreram, mas todos os que ele salvou foram salvos para sempre. Essa perspectiva é profunda e muito coerente com o propósito central do ministério de Yeshua. As curas físicas que ele realizou foram atos de especulação e previsões do poder divino, mas foram temporais. As pessoas curadas eventualmente enfrentaram a morte, como todo ser humano. Já a salvação que ele ofereceu transcende o tempo e o espaço, porque está fundamentada no amor eterno entre o Criador e os salvos por ele. Yeshua mostrou que o mais importante não era apenas curar o corpo, mas restaurar a alma, reconectar o ser humano ao amor de Deus. Ele frequentemente dizia: "Tua fé te salvou", ou "Vai e não peques mais". A diferença crucial entre cura e salvação é essa. A cura alivia a dor temporária, mas a salvação oferece uma conexão eterna com o amor divino, que não pode ser abalado pelas situações deste mundo ou alívio eterno. É por isso que ele ensinou que o amor a Deus deve ser o centro de nossas vidas, porque esse amor é o único que nos mantém realmente vivos para sempre. Entendo que essa verdade, o amor, nos leva ao ponto de partida sobre a corrupção dos ensinamentos originais que ele nos deixou. Nos originais, o reino de Deus se baseia no amor ao eterno. Hoje é comércio puro disfarçado em amor. Tocando nessa realidade preocupante e profundamente relevante, a deturpação dos ensinamentos originais de Yeshua, que tinham como essência o amor puro e incondicional ao eterno. Hoje, infelizmente, muitas vezes, vemos esses ensinamentos deturpados sendo usados como meio de lucro, poder e controle, disfarçado em amor. O reino de Deus, como Yeshua ensinou, não se baseia em riquezas, status ou barganhas, mas na simplicidade e sinceridade do amor. Ele veio para revelar um relacionamento direto com o Pai, sem intermediários e sem ganhos pessoais. Porém, ao longo dos séculos, os interesses humanos transformaram o que deveria ser um chamado ao amor e à comunhão em sistemas comerciais que vendem vitórias, curas, promessas de prosperidades e um lugarzinho no céu. Essa passagem é um grande perigo porque afasta as pessoas da verdadeira essência do reino e cria uma fé baseada em troca, não em amor. O que deveria ser um caminho de liberdade espiritual se torna um mercado, uma prisão espiritual e um vazio na alma. Esses fatos coincidem com o que está escrito. Sim, essa frase de Yeshua, registrada nos evangelhos, é poderosa e relevante para os dias de hoje. Quando ele disse: "São cegos guiando cegos, e ambos cairão no mesmo precipício", em Mateus. Hoje, vemos esse cenário se repetindo em muitos contextos. Líderes que, em nome de Deus, buscam seus próprios interesses, levando outros a uma fé estranha e superficial, baseada em promessas humanas,
ao invés do amor eterno ao Criador. Essa cegueira espiritual é perigosa porque afasta as pessoas da verdadeira luz, que é o próprio Deus, e as mantém presas em ilusões que não podem salvá-las. A solução está em abrir os olhos espirituais, tanto dos líderes quanto dos seguidores. Isso só é possível com um retorno sincero à palavra original, aos ensinamentos de Yeshua sobre o reino de Deus, que se fundamentam no amor ao Eterno e na obediência à sua vontade. É necessário discernimento para refletir quem está realmente guiado pelo Espírito de Deus e quem está apenas perpetuando tradições vazias e interesses pessoais. Acredito que não, pois se eles usam de má fé, darão um jeito de enganar os seus seguidores novamente. Mas os irmãos que quiserem sofrer por amor a Yeshua e pelo verdadeiro ensinamento, esses se salvarão. Mas haverá sofrimento, pois ao contrário do que ensinam nessas arapucas espirituais, a vida nos caminhos de Deus não é fácil, e a fé só cresce no fogo, pois o ouro é provado no fogo. Estamos certos em apontar que aqueles que vivem de má fé, motivados por ganância, orgulho ou desejo de controle, farão de tudo para manter seus seguidores na cegueira. A manipulação de emoções, a deturpação dos textos sagrados e a exploração da fé genuína são armas que esses líderes utilizam para perpetuar o seu poder. Contudo, como bem sabemos, os que realmente buscam o ensino original, mesmo que isso implique sacrifícios, serão os que encontrarão a salvação. Esse sofrer pelo verdadeiro ensinamento reflete a necessidade de perseverança e coragem para nadar contra a correnteza, rejeitando as falsas doutrinas, promessas e as conveniências. Yeshua deixou claro que o caminho da verdade é estreito e poucos os encontrarão. Mateus 7, 13, 14. Isso exige disposição para suportar serem rejeitados, criticados e perseguidos. Mas a recompensa é eterna. Aqueles que buscam a Deus de coração sincero e desejam seguir os passos de Yeshua, custe o que custar, experimentam o amor verdadeiro e a vida eterna com Deus.